Olá! O nosso foco hoje é uma história que, olha, parece ter saído de um thriller corporativo, mas que está acontecendo em tempo real no futebol brasileiro. Envolve um clube gigante, o Vasco da Gama, uma batalha judicial para se livrar de um sócio americano e a entrada em cena de uma figura, assim, absolutamente inesperada, a família que comanda um de seus maiores rivais. Exatamente. O que a gente tem aqui é uma teia complexa que conecta os tribunais do Rio de Janeiro, os escritórios da Faria Lima e, claro, os bastidores do poder no futebol. As fontes que recebemos pintam um quadro bem completo. A briga jurídica do Vasco para retomar o controle do seu futebol da 777 Partners, a solução financeira de emergência que surgiu logo depois e as negociações que podem mudar o dono do clube de um jeito que, sério, ninguém imaginava. Nossa missão aqui é desemaranhar esses fios e entender o que está realmente em jogo para o futuro do Vasco. Ok, vamos desvendar isso então. A história recente começa com uma vitória importante para o Vasco, certo? Uma decisão na justiça que colocou o clube de volta no comando do seu próprio futebol. Isso. Foi uma decisão unânime, 3-0, na 20ª Câmara de Direito Privado do Rio. Na prática, essa decisão suspendeu os direitos da 777 Partners, como sócia majoritária, e devolveu o controle da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, para o clube associativo, que hoje é presidido pelo ídolo Pedrinho. Foi assim o clímax de uma disputa que já vinha se arrastando. E qual foi o argumento do Vasco para conseguir essa liminar? Porque, imagino, desfazer um contrato de bilhões, mesmo que provisoriamente, não deve ser algo simples. De forma alguma. O argumento central do Vasco foi o que a lei chama de gestão temerária por parte da 777. O clube alegou que, em vez de sanear as finanças, a empresa americana não só deixou de fazer aportes financeiros que tinha prometido, como também teria aumentado a dívida histórica do clube com novas operações de crédito. Basicamente, a acusação é de que a 777 estava usando o Vasco para se alavancar financeiramente, sabe? Sem cumprir as obrigações dela. Entendi. Então, com a justiça concordando, pelo menos por enquanto, o Pedrinho assume o controle e o problema está resolvido. Longe disso. E aqui a história começa a ficar bem mais complexa. Essa foi uma decisão liminar, uma medida de urgência. A guerra de verdade, a discussão sobre quem tem razão no mérito do contrato, essa ainda vai acontecer. E não vai ser num tribunal comum. E é aqui que fica bem interessante. O contrato original previa que qualquer disputa desse calibre seria resolvida fora da justiça comum, né? Exato. A briga agora vai para uma câmara de arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Pensa nisso como um tribunal privado, onde especialistas são escolhidos pelas partes para julgar o caso de forma definitiva e, muito importante, sigilosa. E a temperatura lá já está altíssima. As fontes mostram que a 777 Partners já tentou anular a escolha de 3 árbitros indicados pelo Vasco. A acusação mais recente é contra o Luciano Bandeira, ex-presidente da OAB do Rio, alegando que ele teria um conflito de interesses. Ou seja, a briga nos bastidores é tão ou mais intensa que a briga no campo jurídico público. O Vasco ganha o controle do dia a dia, mas a 777 está lutando com todas as armas para reverter a situação na arbitragem. Precisamente. Então, resumindo a história até aqui, Pedrinho está no comando do futebol, pode tomar decisões, mas existe uma espada sobre a cabeça do clube. A qualquer momento, uma decisão na arbitragem pode mudar tudo de novo. E o mais urgente, com a 777 fora de cena, o dinheiro que deveria entrar todo mês parou de entrar. Isso criou um vácuo financeiro gigantesco e uma emergência absoluta. Ok, então o Vasco está nesse limbo, no controle do futebol, mas sem o dinheiro da 777. Como eles resolveram o problema mais imediato, que é pagar as contas, os salários dos jogadores? Porque um clube desse tamanho não pode simplesmente parar. E essa foi a grande virada no roteiro. O clube precisava de dinheiro, assim, para ontem, e foi ao mercado buscar um empréstimo de 80 milhões de reais. E conseguiu. A fonte desse dinheiro é que foi a maior surpresa de toda essa história, a Crefisa. A Crefisa, a mesma Crefisa que patrocina o Palmeiras e cuja dona, Leila Pereira, é a presidente do Palmeiras. É isso mesmo. Exatamente. A empresa da Leila Pereira
e do seu marido José Roberto Lamarquia, a principal força financeira por trás de um dos maiores rivais do Vasco nas últimas décadas. Isso é impressionante. Mas como funciona um empréstimo desses para um clube que, tecnicamente, está em meio a uma disputa societária e em recuperação judicial? Não é um risco enorme para quem empresta? É um risco altíssimo e por isso o empréstimo tem uma estrutura toda especial. É um financiamento do tipo DIP, que significa Debitor in Possession. Pensa nisso como um empréstimo de UTI, sabe? Ele é concedido a uma empresa que está em estado crítico, como numa recuperação judicial. E, por ser de UTI, quem empresta o dinheiro tem prioridade máxima para receber na frente de quase todos os outros credores. É um sinal claro do tamanho da emergência que o Vasco estava vivendo. Um empréstimo de UTI. Gostei da analogia. Mas para um empréstimo tão arriscado, a Crefisa deve ter exigido garantias bem fortes, imagino. O que o Vasco deu em troca? Deu a coisa mais valiosa que tinha no momento, uma parte das ações da própria SAF. E aqui a gente vê como a situação é fluida. Uma de nossas fontes menciona que a garantia inicial seria de 20% das ações. No entanto, outra fonte, de um canal especializado em notícias do Vasco, diz que após uma sugestão do administrador judicial do processo, o valor foi ajustado para 10%. E a Crefisa aceitou. E a Crefisa aceitou. Isso mostra que as negociações foram feitas assim às pressas, com os termos mudando no meio do caminho. Mas mesmo com 10% de garantia, a história não para aí. Parece que tinha uma outra cláusula nesse contrato que é ainda mais poderosa, não é? Sim, e aqui está o ponto-chave, o que transforma esse empréstimo em algo muito, muito maior. Segundo as fontes, o contrato dá à Crefisa, até junho de 2026, o poder de dar aval. Em outras palavras, o poder de autorizar ou vetar a venda da SAF do Vasco para qualquer outro investidor. Uau! Então vamos traduzir isso. A Crefisa não é apenas uma credora que vai receber o dinheiro de volta com juros. Exato. Isso transforma a Crefisa de um simples credor em um gatekeeper do futuro do Vasco. Um porteiro, entende? Nenhum outro investidor, seja um fundo árabe, um bilionário americano, quem for, pode sequer sentar à mesa para negociar a compra da SAF sem a bênção da família que comanda um clube rival. É um poder de influência gigantesco, muito além dos 80 milhões de reais que foram emprestados. Espera um pouco, vamos parar aqui. A Crefisa, cuja dona é a presidente do Palmeiras, está emprestando dinheiro para o Vasco e, como parte do acordo, ganha poder de veto sobre o futuro dono do clube. A minha primeira reação é: isso é sequer permitido? Existe alguma regra que impeça esse tipo de negócio que parece um conflito de interesses gigantesco? E essa é a pergunta de $1 milhão. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a resposta é frustrantemente complexa. Do ponto de vista estritamente legal, no Brasil de hoje, a operação é válida. Não existe uma lei específica que proíba uma empresa ligada ao dirigente de um clube de fazer negócios com outro. Além disso, como o Vasco está em recuperação judicial, a operação toda passa pelo crivo de um juiz, o que, em tese, adiciona uma camada de legalidade e de controle. Então, legalmente, pode. Mas e a questão da ética esportiva, da governança? Porque soa muito estranho. E aí que o problema mora. Do ponto de vista da governança e da ética, é um campo minado. Uma de nossas fontes, o portal Lei em Campo, ouviu especialistas que foram muito claros, sabe? Um advogado cravou que o negócio não devesse ocorrer com instituição bancária ligada a dirigente de clube concorrente. Outra especialista listou os riscos óbvios: favorecimento de um clube em detrimento de outro, desvio de finalidade e, o mais perigoso de todos, o risco reputacional. Claro, a imagem do Vasco, da Crefisa e do próprio Palmeiras fica arranhada. Faz todo sentido. Você começa a levantar suspeitas sobre tudo. Qualquer resultado em campo entre os dois times, qualquer negociação de jogador, tudo pode ser visto com desconfiança. Exatamente. E para colocar em perspectiva, vamos olhar para fora. A UEFA, que organiza o futebol europeu, tem regras extremamente rígidas contra a chamada multipropriedade de clubes, ou MCO. O objetivo é justamente evitar esses vínculos econômicos que podem abalar a integridade da competição.
Imagine na Premier League, por exemplo. Certo. Se o dono do Manchester City emprestasse dinheiro para o Manchester United e ganhasse o direito de vetar uma futura venda do clube, seria um escândalo de proporções épicas. A liga inteira pararia. No Brasil, com a chegada das SAFs, a gente está só começando a engatinhar nessa discussão. Então, o que tudo isso significa? Vamos juntar as pressas. Temos um empréstimo de UTI, a garantia de ações da SAF e, o mais crucial, esse poder de veto sobre uma futura venda. A minha pergunta é, isso foi apenas um negócio financeiro? Uma ajuda pontual? Ou sempre foi a porta de entrada para algo muito maior? E com que o empréstimo foi, na verdade, o primeiro capítulo de uma história muito maior. E aqui entra a informação mais recente e impactante de todas. As notícias que surgiram de negociações avançadas para a venda da SAF do Vasco para Marco Lamacchia. E quem é Marco Lamacchia? Ele é filho de José Roberto Lamacchia, o fundador e dono da Crefisa. E, portanto, enteado de Leila Pereira. Nossa! Isso muda completamente a perspectiva. O que parecia ser um empréstimo, agora se revela como o primeiro passo de um processo de aquisição familiar. Isso é uma reviravolta digna de cinema. E o que as fontes dizem sobre essa possível venda? Existem números, valores? Sim, e são grandiosos. Fala-se num plano de investimento de mais de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. O objetivo seria adquirir uma fatia entre 70% e 90% da SAF, assumindo o controle total do futebol vascaíno. Há inclusive uma declaração do patriarca José Lamacchia, que é muito reveladora. Ele diz, e eu cito, "Eu não estou participando, mas se o Marco, que é um empresário de sucesso, tem a intenção de entrar no futebol do Vasco, pode ter certeza que estará em ótimas mãos." Uma declaração que é ao mesmo tempo um distanciamento e uma bênção. Ele diz, não sou eu, mas se meu filho for, será ótimo. É uma jogada de mestre. É uma jogada de comunicação muito bem pensada e que talvez tenha a ver com um obstáculo que não é financeiro, mas político. Um dos blogs especializados que a gente analisou aponta que a repercussão inicial da aproximação da Crefisa com o Vasco foi péssima dentro do Palmeiras. A ideia de Leila Pereira e seu marido, figuras máximas do clube, comprando um rival direto, gerou uma crise interna com conselheiros e torcedores. Ah, claro. A pressão da própria torcida e do conselho do Palmeiras deve ser imensa. Exatamente. A informação é que eles não poderiam fazer essa compra diretamente, pelo menos não antes do fim do mandato de Leila na presidência do Palmeiras, em dezembro de 2027, seria politicamente insustentável. Entendi. Portanto, a negociação ser liderada oficialmente pelo filho, Marco, que não tem cargo no Palmeiras, surge como uma estratégia inteligente para contornar essa barreira de imagem e de política interna. O negócio fica na família, mas sem o desgaste de ser feito diretamente pela presidente de um clube rival. É uma história impressionante quando a gente para e pensa na jornada completa. O Vasco vai à justiça para se libertar de um dono corporativo estrangeiro, a 777, acusando-o de má gestão. E para sobreviver no meio desse processo, acaba numa relação financeira delicadíssima com a família que comanda um de seus maiores adversários. Uma relação que agora, tudo indica, pode levar a uma aquisição completa. É um paradoxo. O clube luta por sua independência e, para viabilizá-la, se amarra a um poder ainda mais complexo e, para muitos torcedores, controverso. As fontes pintam um retrato de um gigante lutando para reencontrar seu caminho, mas num cenário onde as linhas que separam rivais, credores e futuros donos estão completamente borradas. A gestão do Pedrinho, que começou com um ato de retomada de poder, agora se vê diante de uma encruzilhada. É realmente uma situação sem precedentes. Recupera-se o poder de um grupo para talvez entregá-lo a outro com laços ainda mais complicados. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento provocativo para quem nos ouve. Toda essa saga levanta uma questão fundamental para o futebol brasileiro na era das SAFs. Para um clube em dificuldade, qual é o verdadeiro preço da independência?
E um Salvador que é, ao mesmo tempo, a família que comanda um rival histórico, é uma alternativa realmente melhor do que um fundo de investimento distante e sem rosto como era a 777 Partners? A resposta, bom, ela definirá não apenas o futuro do Vasco, mas talvez o próprio conceito de rivalidade no futebol negócio do século XXI.